Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, vai dizer assim: o Senhor disse, o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Olha, que Deus está falando assim: se alguém quiser se orgulhar de algo, se orgulhe de me conhecer e de me entender. Então aqui nós já vemos que é possível sim a gente conhecer a Deus, que é possível sim a gente entender a Deus, amém? Porque eu sou o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Essas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Deus, ele se agrada do cristão ou da pessoa que procura conhecê-lo e entender. Por que conhecer a Deus e por que entender a Deus? Porque sem conhecermos o Deus que nós seguimos, o Deus que nós esperamos nele, a vida eterna, o Deus que nós oramos a Ele, o Deus que nós confessamos a Ele, se nós não conhecemos Ele, nós estamos lançando as nossas orações, as nossas petições, a nossa esperança a um Deus desconhecido. Então é preciso conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Através da palavra. Nós vamos entender isso. E entender a Deus. Nós precisamos entender a Deus. Às vezes Deus dá uma direção, como o irmão Carlos falou aqui: olha, é para a direita, é para a direita, é para a esquerda, é para a esquerda. Um pouco mais adiante, vamos falar sobre isso. As pessoas têm o costume de dizer, até quando era no grupo hoje, é só para gerar polêmica mesmo. Eu falei, afinal, Deus é bom, Deus é mau. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Por isso somente, Ele é bom. Ele é justo, Ele é certo, Ele é correto e Ele é fiel à palavra dEle. E nós vamos entender no decorrer desses dias que as consequências da desobediência, de não entender o que Deus quer, de não entender o que Deus manda fazer, de não entender como Deus age, acarreta algumas consequências ruins. Que a própria Bíblia fala que o inimigo está ao redor, bramando como um leão que ruge, esperando que ele possa tratar. Então, quando a gente não entende quem é Deus, quando a gente não entende o que Deus espera de nós, não caminhamos pelo caminho que Ele quer que nós venhamos caminhar, nós estamos desprotegidos, estamos sujeitos a sofrer consequências. A palavra também diz, eu não me lembro exatamente o que diz, mas diz que nós estivermos ao cheiro das águas, à beira do caminho, ainda algo pode acontecer na nossa vida, né? Ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra, da Bíblia. Mas quando nós estamos longe, distante, a sequidão, a fome, a doença, a problemas, a dificuldade, né? Então é importante nós conhecermos a Deus e entendermos quem é Deus. E a própria palavra diz que Ele ama quem procura entender e conhecer a Ele. Não aquele que procura ser sábio para se mostrar, não aquele que procura ser forte para mostrar que tem força, mas ele se agrada em quem procura conhecer a Ele, entender a Ele e fazer o que Ele manda, amém? Tiago 1,16 diz assim: não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Alguém pode pegar aqui, por favor? Tá bom, né? Você quer. Tudo que é perfeito vem do céu e vem de Deus. Então aqui nós vemos que tudo que é bom, Tiago 1,16, 17 e 18. Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. O irmão Paulo falou algo aqui e eu já falei nas pregações e costumo falar isso. Quando vem um pensamento bom na sua mente, é possível esse pensamento vir do diabo. Às vezes tem algo bom na sua mente e você fala assim: mas será que é Deus? Irmão, se você é cristão, você aceitou Jesus, se você entende que você é criado pelo Espírito Santo,
vem algo bom na sua mente, você está ciente que você está levando uma vida correta, não é o diabo que está colocando algo bom e armando uma cilada na sua mente. Por quê? Porque o caráter do diabo, ele é mau, ele é ruim. A Bíblia fala que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Esse senão significa que ele só sabe fazer isso. Senão, matar, roubar e destruir. Então, o diabo é mau. Então, todo pensamento bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, vem do céu, vem de Deus. Então, quando você tem um pensamento bom, às vezes você quer fazer algo bom por alguém lógico, faça isso debaixo da direção de Deus. Olha a Deus, fala, Senhor, tem vindo esse pensamento na minha mente, que o Senhor confirme o meu espírito, eu sinto paz de fazer isso, mesmo que seja algo bom, porque nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito. Então, se é bom, vem de Deus. Então, Deus é bom. Continuando, o Criador das luzes do céu, ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Irmão, se Deus ele mudar por algum instante de segundo da posição, ou ele variar, a palavra está dizendo que diz que causaria a escuridão. Lá na criação, quando Deus diz que haja luz, versículos adiante, diz que a terra era sem forma, vazia, o Espírito praiava sobre as águas. Quando fala que ele praiava, né? Praiava sobre as águas, pairava sobre as águas, estava limpo. Não está dizendo que estava voando sobre as águas, estava guardando. Se você for procurar o significado dessa palavra, o Espírito ele guardava. E diz que as trevas, a escuridão, estavam na face do abismo e tudo mais. E quando Deus diz assim, haja luz, a luz que Deus disse que houvesse, não era o sol nem a lua, mas era a luz que ia destruir as trevas, destruir as coisas ruins que estavam ali, para que ele pudesse sim fazer a sua criação. Depois você quiser ler lá em Gênesis, você vai ver que depois que ele fala do haja luz, mais adiante vai dizer que a Bíblia diz que ele fez luminares para o dia, para a noite e tal. Então a luz que ele disse nesse momento não é a luz sol e lua, é a luz que a terra precisava, é a luz que nós encontramos quando nós temos um encontro com Jesus, com Deus. As trevas caem por terra. A palavra de Deus diz que ele nos resgatou da escuridão das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é essa maravilhosa luz que Deus disse, haja, e através da palavra dele aconteceu. As trevas caíram, a escuridão caiu, e eu quero dizer algo para você, que você tome posse. Sua boca tem poder para dizer, haja luz, onde houver trevas, e tem que acontecer, amém? Pela sua, no versículo 18, pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de que ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Então aqui, a palavra de Deus em Tiago está dizendo que Deus ele não muda. O que ele estabeleceu lá no início ainda está valendo. Aconteceram muitas coisas na velha aliança. Deus precisava usar sinais, Deus precisava falar através das sarças, ele precisava se revelar para as pessoas de alguma forma. Então Deus ele sempre falava, ele sempre quis ser conhecido, ele sempre quis revelar quem era o caráter, como era o caráter dele, quem era ele, como ele agia. Só que o povo era como criança, como bebezinho, precisava ser alimentado na boquinha. Então quando aquele povo não conhecia exatamente quem era o Deus que falava com ele, era necessário às vezes ele se revelar na sarça, como ele se revelou, ou na nuvem, ou na coluna. Por quê? Porque o povo precisava entender para onde Deus estava direcionando, o que ele queria. Mas nós hoje que fazemos parte da nova aliança, que nós sabemos que Cristo, ao morrer na cruz, foi feita uma nova aliança com a igreja, que somos nós somos conduzidos pelo Espírito. Então, às vezes nós ficamos esperando que Deus
oração, pedimos a direção do Espírito Santo, sentimos a paz do Espírito Santo e agimos. Amém? E a palavra diz que nós fomos criados para estar no primeiro lugar de todas as criaturas. Glória a Deus. Então nós estamos sim na terra para governar, para que a nossa boca tenha poder, porque quando nós lemos a palavra e escutamos isso, que Deus nos criou para estar assim com todas as criaturas, primeiro, nós precisamos entender que aqui Ele já está nos ensinando, aqui nós já estamos entendendo qual que é o caráter dele, qual que é a vontade dele, qual que é a vontade dele a respeito da nossa vida. Amém? 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aqui nós vemos que Deus, novamente, Ele nos ensina. Então é possível sim entender como Deus pensa. A palavra de Deus, mais à frente eu vou ler esse versículo, fala que nós não podemos ensinar nada para Deus. Nós não podemos acrescentar nada, não podemos criar nada novo, e nem o diabo ele pode criar nada novo. Tudo que o diabo cria, ele pega algo que Deus criou, transforma aquilo em benefício para o uso dele, de uma forma genérica do Paraguai, o Xirimirim, porque ele não tem poder de criação, mas ele tem o poder de imitar, de transformar as coisas em algo que às vezes para quem está no mundo, ou para muitos de nós, um dia já caímos na cilada de olhar algo e falar assim, mas é parecido. Mas a Bíblia mesmo fala que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem tudo que a gente olha e acha que é. Então é preciso a gente entender a mente de Deus. Mas criar, a gente não tem esse poder de criação, nem o diabo tem. Ele inventa coisas através de ferramentas, de coisas que já existem nessa terra, para usar, para nos atacar, para tentar nos parar, para tentar nos afligir, para trazer problemas, situações difíceis, mas a criação de Deus ninguém pode interferir. Então nós podemos entender a Deus, mas nós não podemos ensinar nada a Deus. Ninguém pode. Porque a Bíblia fala, eu sou. Quando fala eu sou, eu sou. Sabe? Eu sou. Mas o Senhor é o amor, eu sou. O Senhor é a paz, eu sou. O Senhor é a alegria, eu sou. O Senhor é o governo, eu sou. O Senhor é a autoridade, eu sou. O Senhor é maravilhoso, eu sou. O Senhor é a cruz. Então quando Deus fala eu sou, Ele é. Eu não posso chegar aqui e falar eu sou. Eu posso pegar para mim e falar assim, uma coisa assim, você é pedreiro? Eu vou falar isso. Fala assim, carreiro, então eu não sou o eu sou que a Bíblia fala. Porque o eu sou que a Bíblia fala, ela se refere a eu sou tudo, eu sou o governo, eu sou o poder assim de Deus. Amém? Aleluia. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A Bíblia, ela serve para ensinar, para corrigir o erro, para ser ministrada, para ser entendida, mas para fazer todo tipo de boas ações. Irmãos, nós pegamos a palavra de Deus, abrimos um versículo e tentamos colocar peso sobre a vida do irmão, medo sobre a vida do irmão, tristeza sobre a vida do irmão ou de alguém. Nós estamos fazendo errado, porque a palavra de Deus diz em Timóteo 3,17 que ela é sim feita para que nós estejamos prontos para fazer todo tipo de boas ações. E Deus, Ele não age através das ferramentas do diabo, através do medo, através da doença, da enfermidade. Deus age sim na vida de uma pessoa enferma, curando ela. No leito, a pessoa está mal, o Senhor fazendo milagre. Mas Deus não coloca ninguém lá, nós vamos entender isso mais à frente. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Porquanto
porque o povo perece por falta do conhecimento. Então, se existe um conhecimento, é possível conhecer o dono do conhecimento, que é Deus. Não é verdade? A Bíblia é inspirada, ela é revelada, foi escrita por mão de homens. Quando eu estive na casa do meu irmão, eu fui lá conversar com ele, dar um apoio para ele, falar uma palavra para ele. Tinha uma Bíblia do lado da cama dele. Ele falou: a Bíblia está aqui. Eu durmo com ela, eu falei: eu abro, mas eu não entendo. Eu falo: vou te dizer algo, dá essa Bíblia. Eu falei: você está vendo isso aqui? Isso aqui é papel. Isso aqui é papel. São letras escritas. Foi alguém quem escreveu, uma gráfica, uma editora, né? Que imprimiu. Só que quando você abre ela, e quando você busca entender ela, mesmo sem entender, você começa a cavalcar e procurar compreender, entender, você está conhecendo a Deus. E quando você conhece a Deus, você conhece tudo que você necessita. Então, quem é a depressão perto do eu sou? Quem é a doença perto do eu sou? Quem é a enfermidade, o desemprego, a tribulação, a discussão dentro de casa, a família destruída, o viciado na droga, a pessoa que está no leito? Quem é perto do eu sou? Então, quando nós conhecemos isso aqui, irmão, a palavra de Deus, nós conhecemos o DNA de Deus, o caráter de Deus. Teve um professor nosso que ele falou que a Bíblia, né, os versículos da Bíblia são, como que diz? Como se fossem cartas de Deus para mim e para você. Sabe? Parece os pensamentos de Deus para mim e para você. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue sim entender quem é Deus. Consegue sim conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus. Os pensamentos de Deus é a Bíblia. A Bíblia são os pensamentos de Deus escritos para mim e para você ter acesso. Foi interessante que ontem o professor ensinou algo para a gente, falou para a gente ter na igreja, sabe? Porque algumas descobertas que as pessoas estão tendo no mundo científico, acharam uma pedra que lá está escrito o nome de Pôncio Pilatos, e quando eles acharam essa pedra, né, que é entalhada no nome dele, lá, Pôncio Pilatos e tal, a história dele lá no pedacinho. A ciência diz: agora sim nós comprovamos que realmente existiu um dia Pôncio Pilatos. Irmão, até o professor falou assim: irmão, sabe o que eu diria uma pessoa dessa? Eu já sabia, porque a gente crê que a Bíblia é verdadeira. Nós cremos que ela é a história da humanidade, a história de Deus revelada a nós. E a ciência até hoje tenta de alguma forma confrontar o que está escrito e gerar dúvida. Só que a dúvida é de Deus, a dúvida não é do caráter de Deus. A gente acabou de aprender sobre fé no mês passado. A fé é certeza, a fé não é esperança. A única esperança que nós temos, e ao mesmo tempo essa esperança unida com fé e com certeza, é de que um dia nós nos encontraremos com Cristo. Vamos viver a eternidade com Ele, porque é algo que nós não sabemos quando vai acontecer. Mas, irmãos, se nós precisamos de algo e nós temos que declarar algo, nós temos que ter certeza que é para agora. Se eu chegar aqui na ponta desse altar aqui, começar a ministrar aqui e tal, e eu distrair, eu vou fazer isso, você acha que o Igor vai fazer assim? Não, vai dar um grito dali, você vai cair. Não é verdade? Porque então ele tem certeza que eu vou cair, senão eu passo aqui. E a fé é isso. De acreditar que Deus é bom, e acreditar que nós temos tudo que a Bíblia diz que nós temos, é ter fé para isso, fé para acreditar nisso. Então tem coisas que a gente vai ter que declarar agora. Se o menino não cair, eu vou cair. Às
Então, se Ele quer, eu tenho que orar com certeza de que Ele já está fazendo algo. Não falar assim, Senhor, se for da sua vontade, quem sabe um dia o meu parente esteja na igreja, né, Senhor? Se for da tua vontade, que o Senhor cure. Irmãos, é da vontade de Deus. Aleluia. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é prazeroso, é agradável do céu, de Deus. Ver uma pessoa curada aqui é bom, é milagre. Então vem de Deus. Então declare isso com certeza, não com esperança, né? Glória a Deus. Vamos lá. Isaías, capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres estão morrendo de fome. E a sua multidão está cheia de sede. Irmãos, tem algo muito interessante nesse versículo. Ele é mais ou menos o que Oséias disse. Que a falta de conhecimento nos leva à destruição. Isaías está dizendo que o povo é levado cativo por falta de entendimento. Então nós temos uma palavra falando de conhecimento, de Oséias 4, Isaías 5:13 falando de entendimento. Então nós precisamos conhecer, não basta só conhecer, mas eu preciso entender o que Deus quer de mim, para onde Deus quer me levar. Porque daí, quando nós vemos Oséias falando que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, ele está falando de um povo que ainda não conhecia. Mas quando Isaías fala por falta de entendimento, o povo já conhecia, mas não estava entendendo. Então, quando a gente conhece a Deus, mas a gente não entende a Deus através da palavra, o que é revelado na palavra, nós ainda assim corremos o risco de irmos cativos, de continuarmos cativos e estar em situações ruins. Por quê? Porque eu conheço, mas eu não entendo. E como que eu vou entender ao Senhor? Como que eu vou saber como que Deus age? Através da palavra. A palavra é Deus revelado por você. Amém? Glória a Deus. Vamos ver Hebreus 11. Olha a palavra de Hebreus 11. Antes de irmos para Hebreus 11, é isso mesmo, Hebreus 11. Versículo 6. A palavra foi muito falada também esses dias, né? Que foi ministrado sobre fé. Diz assim, ó: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, irmão, sem fé, a gente não consegue conhecer a Deus, não consegue chegar a Deus, muito menos agradar a Ele. Porque Deus é Espírito, quando nós conhecemos Ele, é necessário ter fé no nosso espírito como santo, para que a gente possa agradar a Ele. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Muitas pessoas na nossa vida, eu falo primeiro, muitas vezes falei quando alguém vem falar de Deus, falar de Jesus, também fala assim: mas eu também tenho Deus. Eu também conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sabia que era Deus, que eu ouvia falar de Deus, mas eu não procurava conhecer a Deus. Eu não orava a Deus para ter intimidade com Ele, para sentir a presença dEle. Eu não orava a Deus para tomar decisões. Eu nunca abri a Bíblia, né, quando eu era convertido, para em casa eu era aquele Novo Testamento pequenininho, assim, antes que os irmãos chegavam para as casas, assim, sabe? Pequenininho assim. Isso daqui lá, então, vou procurar conhecer Ele. E quantas vezes
ele falou, mas eu estou pedindo para Deus, eu estou falando com Deus faz tempo. E tal, eu falei, você precisa conhecer Deus. Você já ouviu falar que existe Deus, todo mundo ouve. Ah, sua mãe fala, Deus te abençoe, Deus te guarde, vai com Deus. Não é assim? Coloca Deus na frente. Mas a gente está colocando qual Deus na frente, se a gente não conhece Deus? Falar só o nome de Deus é fácil, mas a Bíblia diz que ninguém pode agradar a Deus se a gente não tiver fé. Então é necessário que a gente tenha fé e conhecer esse Deus, para que a Bíblia só existe, que ele crê que ele existe e que recompensa os que procuram conhecer melhor. Então, quando a gente procura conhecer a Deus, a gente é recompensado, não como moeda de troca, mas é porque ele tem prazer de que pessoas conheçam ele. É como eu falei antes, ele revelar para o povo, em sinais, fazendo coisas, para o povo entender quem era ele. E a gente já sabe quem é ele, porque a Bíblia não está completa aqui. Ela foi fechada, não tem mais nada a ser acrescentado aqui. Então, quando a gente procura, começa a dar vontade na Bíblia, conhecer mais, é porque disso, mas porque Deus fez isso, porque Deus é assim, porque Deus é assim. Ele começa a se recompensar, e sabe quando ele recompensa? Que a gente começa a entender como agir. Quando eu ajo em entendimento de quem é Deus e como é o seu caráter, as coisas não acontecem. Irmãos, a gente teve uma matéria a respeito de oração, e eu falei assim, cara, eu orava errado muitas vezes. Muitas vezes eu fiquei 1 hora, meia hora, 15 minutos, seja lá o tempo que for, orando, às vezes até percebendo para alguém da forma errada. Por quê? Porque eu orava da forma que eu achava que era certo, mas Deus queria que eu orasse em entendimento, orasse na palavra, orasse usando a palavra como a minha ferramenta. Porque o que o diabo faz? O diabo ele pega as ferramentas do mundo, ao que traz prazer, ele usa para nos afrontar. Mas nós usamos a palavra como a nossa ferramenta. Quando eu falo assim, Senhor, o Senhor visite lá no meio do hospital, o parente meu está enfermo, Pai. Porque Cristo, na cruz, levou toda a enfermidade com ele. Eu creio, Pai, que o sangue de Cristo pode curar ele. O Senhor digo mais, faz como o Senhor fez com o servo do centurião. O centurião foi diante do Senhor, de alto de distância, e disse que o Senhor não era digno de falar, Senhor, mesmo que ele seja digno da sua presença lá, cura ele, porque uma palavra você pode curar. Irmãos, olha a diferença da minha oração. É a palavra orada. E não tem como o diabo resistir a isso. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele não arrumou o quê? Não arrumou nada. Porque o diabo tentou usar a palavra contra ele, e Cristo não falou assim, mas ele de pão comerá o homem. Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O diabo ele tenta, irmão, às vezes, usar a palavra na boca de pessoas. Teve uma situação que eu estava passando, o parente também falou assim, olha, briga de família, né, irmãos? Quem que nunca passou por isso? Daí, você exatamente, por você ser cristão, você não deveria perdoar essa pessoa, porque Deus não se agrada do que ele fez. Eu falei exatamente, Deus não se agrada do que ele fez, do que ele fez, mas Deus ama ele, e eu amo ele. Tem uma diferença. Então, às vezes, a gente vai nos deparar com pessoas tentando falar o que eu, como cristão, você tem que fazer. Mas o que importa é o que isso aqui diz. Para a gente carregar o caráter de Deus, a vontade dele, é o que a Bíblia diz. E como que nós vamos entender? Buscando conhecer melhor. E a recompensa vai ser o resultado positivo. Você vai orar, você vai se curar, você vai declarar o que vai acontecer, você vai fazer algo, vai dar certo. Por quê? Porque você vai estar conhecendo a Deus, Deus vai estar te direcionando, e você vai ser recompensado no seu dia a dia, e coisas talvez você nem pediu para Deus. Ela assim, nossa, foi tão simples assim. É simples assim. Você não viu a palavra para isso? É isso. Está feito, está aqui na Bíblia, está feito, não é? Definições de caráter: firmeza de vontade, constância, estabilidade relativa à maneira de agir e reagir,
feitio moral, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidades que distingue uma pessoa ou um povo. Irmãos, a parte da definição de caráter, né, de significado, o mais importante que precisa ficar gravado na nossa mente é que distingue uma pessoa e um povo, através da qualidade. Então, a nossa qualidade, a qualidade que vem de Deus, é boa, perfeita, agradável, que é bom, que está em nós, nos distingue de quem não está em Deus, do povo do mundo, das pessoas que ainda não se chegar a Deus, das coisas erradas. Então são as qualidades que definem o nosso caráter. A pergunta é: existem também qualidades que são boas e tem qualidades que ao ver de outras pessoas são ruins? Por exemplo, se eu estivesse aqui ministrando, gritando demais no microfone, falando alto e batendo o pé, se tornaria algo ruim para algumas pessoas e boa para outras, né? Porque o que é uma qualidade ruim para uma é uma qualidade boa também para outra. Você bota o jeito que o irmão prega gritando e batendo o pé e pode, e tem pessoa que não vai gostar. Então, a qualidade de Deus, o caráter de Deus, é algo que nós precisamos entender para levar, para que a gente não seja nem muito exagerado e nem pouco naquilo que nós vamos fazer, mas que haja um equilíbrio nessa qualidade. O nosso caráter tem que ser um caráter de qualidade, da mesma qualidade de Deus, e a gente só vai conseguir esse equilíbrio através da palavra, né? Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Não, presta atenção. As coisas reveladas pertencem a nós, a mim, a você, aos nossos filhos, a nossa geração para sempre. Então, quando a gente encontrar uma palavra na Bíblia, diz assim: Deus fez uma aliança eterna. Aí Deus fez uma aliança para sempre. Irmãos, pode ter velha aliança ou nova aliança, que é para sempre, não é eterna, é para sempre, não é eterna. Então, a palavra de Deus está dizendo que as coisas encobertas pertencem a Ele. Esses dias eu preguei aqui dentro que eu falei: Jesus estava escrevendo na areia, eu toquei muito que ele estava escrevendo na areia. O importante é que ele fez a seguir com aquela mulher. Isso aí é uma coisa que está encoberta, irmão. Isso aí pertence, não tem porquê eu querer saber o que ele estava escrevendo na areia. Não é verdade? Não tem porquê eu querer saber, Senhor, mas de onde veio a ideia de criar o homem? O que você estava conversando lá no céu? O Pai, o Filho, o Espírito, os anjos, eles estavam lá conversando uma coisa que está muito coberta. Isso aí pertence a ele, isso aí é coisa dele. A mesma coisa que eu me porque você vê que tênis branco hoje. Eu não sei porquê, cara. Mas é assim, não, tanto faz esse branco mesmo, isso aí é porque é uma vontade minha, né? Não vai mudar a sua vida saber por que eu vim com tênis branco é preto. Então as coisas encobertas são coisas que nós não precisamos ficar buscando entender, porque pertence a ele. Mas abaixo diz assim, ó: mas as reveladas nos pertencem a nós, a nós e aos nossos filhos, para sempre. A palavra de Deus pertence a mim e a você, porque ela é revelada. As coisas reveladas estão aqui. Não tem nada que esteja encoberto que está escrito aqui. Se você ler Gênesis 1, no princípio Deus criou. Amém? Deus disse: amém. Você for ler a Bíblia, lá na frente, lá, você vai ver algum apóstolo. Aí você chega em Apocalipse e fala assim: então por isso que falou isso. Por isso que Deus fez assim, porque Deus já sabia, já tinha um plano perfeito. Então, isso é coisa que está revelada. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou ler a Bíblia, que a Bíblia é um mistério. Não, a Bíblia é um mistério para quem não conhece, para quem não lê.
A revelação, sim, ela pode mudar. Por exemplo, eu vou pregar sobre Salomão. Eu falo, olha, Salomão pediu sabedoria a Deus. Olha, a revelação dessa palavra que eu vou ministrar é porque ele poderia ter pedido muitas outras coisas, ele pediu sabedoria. Mas é algo que já está aqui revelado. Deus não revelou na hora, não está escrito. Então não existe mistério. Então é possível sim conhecer a Deus através da palavra de Deus. Amém? Podemos mesmo conhecer a Deus? Podemos conhecer a Deus pelo Espírito, pois as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não é possível conhecer a Deus através da mente natural e dos cinco sentidos. Nós são os cinco sentidos: tato, paladar, olfato, audição, visão. Então não é possível conhecer a Deus através do toque, não é possível conhecer a Deus através do cheiro. A visão se com espírito, se vai falando dos cinco sentidos naturais, também. Não é possível eu olhar ali e ficar aqui, Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor. Quantos pediram para Deus no Velho Testamento, Senhor, revela-te a mim? Ninguém viu, ele se revelou para ninguém. Eu procurei aqui, eu estou aqui, está vendo? Mas em espírito, sim, ele se revela. Então, a gente não tem mais que ficar buscando a Deus através dos cinco sentidos naturais, mas sim através do Espírito. Olha aqui Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, do em diante, diz assim, meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser de Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento, a minha mensagem, não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Olha, Paulo está falando assim. Irmãos, quando eu visitei vocês, eu esqueci de tudo. Medo de Jesus Cristo e da sua morte de Deus. Tudo que eu falei, peraí, não é possível então eu conhecer a Deus pelos sentidos, mas Paulo falou pelo Espírito, eles ouviram pelo Espírito, é diferente. Então quando a gente olha para alguém, a pessoa fala assim, eu já ouvi falar de Deus. Essa pessoa não conhece a Deus, ela ouviu falar de Deus. O próprio Paulo está falando, eu falei pelo Espírito. Então, se ele falou pelo Espírito, o sentido que eles usaram foi pelo ouvido, mas não foi um ouvido natural que fez eles compreender, mas foi o Espírito. O meu ensinamento, a minha mensagem não foram dados com linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Aqui nós vemos outro ponto importante que é nós precisamos ser maduros na nossa fé. Ele fala sobre a fé, sobre ser maduro, para que a gente possa receber um alimento mais forte, um alimento espiritual. Por que na velha aliança tinha o fogo na farsa de Santo Cristo? Porque eles ainda não conheciam, eles não tinham revelação. A Bíblia estava sendo escrita em pedras, em 10 mandamentos, em leis, em coisas que ainda não tinham se juntado, formado tudo isso aqui, para a gente ter ela revelada completa, para a gente entender o que o povo passou pelo deserto, por que o povo foi para o Egito, por que isso, por que aquilo. Então o que Paulo fala assim, olha, vamos ser pelo Espírito, e a fé que vocês entendem essas coisas, não é falando. Vocês estão acatando o que eu estou dizendo, porque sou eu, Paulo, falando, não, é porque eu estou falando pelo Espírito. E a fé de vocês, espiritual, não carnal, que não é a fé, eu faço com as minhas mãos, mas não, quero entender a fé do Espírito, é o que vai trazer transformação, é o que mostra que
Imaturo. Às vezes a gente é imaturo de querer fazer o que precisa ser feito. Deus já está fazendo. Deus já está agindo. Deus já está fazendo muitas coisas além do que eu imaginava. Faltou o que em mim ali? Fé madura, amadurecimento do espírito, para entender aquilo e falar, Senhor, poderia ser totalmente diferente a situação, mas está acontecendo algo. Então o Senhor já tomou a minha oração, aquilo que eu pedi, Senhor, irmãos. Então agora eu vou descansar. Então quem tem uma fé madura, descansa. E quando vem algo, uma palavra, algo que o Espírito revela diz, a gente entende aquilo no imediato e descansa. Glória. Aleluia. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. Olha, Paulo está falando que a sabedoria do mundo e o que governa essa sabedoria do mundo já estavam perdendo o poder lá na época que ele estava falando isso. Então, às vezes a gente fala assim, o mundo já é para rico e tal, e isso, mas o cristão que tem uma fé madura, bom, a gente não faz parte desse contexto, a gente está fora disso, a gente conhece quem é Deus, sabe qual é o plano de Deus, que Deus tem para mim e para você, e crê nessa palavra de que as coisas que governam o mundo já estão sendo destruídas. Por quê? Porque, como eu falei, o diabo não sabe fazer nada que não é louco, nada que é bom. Ou você tem um relacionamento, quando há uma traição. Vou dar um exemplo simples, há uma traição. E um marido separa a esposa para ficar com a amante. Isso aí é uma artimanha de Satanás. Deus me criou isso. Irmãos, tolo é o sujeito que vai morar com outra pessoa, que já ficou com ele sabendo que ele era casado e tentando construir algo bom para a família. Não existe isso, irmãos. Deus constitui família debaixo da vontade dele, do caráter dele. Daí quando acontece uma situação assim, não dura, ou mesmo que dure, é uma tragédia até a morte. Feliz para sempre com Deus, desgraça até a morte do diabo. Então é dessa forma que acontece essa coisa. Então nós precisamos entender isso, para que a gente possa ter uma vida abençoada. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. E qual que é o segredo de Deus? Jesus. A carta na manga de Deus era Jesus, era o segredo. Aleluia. Então, quando Jesus vem e tem a revelação do que Deus tem para mim e para você, para a eternidade, já foi revelado. Então, o mistério de Deus, que todos esperavam que o Messias viria, quando o Messias vier, enquanto isso, quando aquilo, foi revelado através do próprio Jesus. E diz: olha, eu vou para o quarto para a namorada, na casa do meu pai tem muitas moradas, olha isso, dá o seu vestes novas, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, a revelação do mistério de Deus já está aqui. É o que eu estava falando no início, não existe mistério na Bíblia. O mistério na Bíblia é só para quem não lê. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Irmãos, às vezes você pensa assim: qual que é o plano de Deus para a vida? O que Deus está fazendo? O que Deus é na minha vida? Bom, a própria palavra diz que através do Espírito nós podemos entender os planos de Deus na nossa vida. E quando eu falo através do Espírito, não é só orar, mas sim orar em cima da palavra.
quando nós estamos juntos, misturados com Ele também, está todo mundo junto, né? Nós estamos em Cristo, nós estamos no Pai. Se o Pai está em Cristo, o Pai também está em mim e você, através do Espírito. Então, para nós conhecermos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, faz a comunidade, é importante nós estarmos nele. Não basta só ter o nosso conhecimento, mas ter o conhecimento também de Deus, que é o que eu disse, orar em cima da palavra, mudar as nossas orações para a oração em cima do que a palavra diz, do que a palavra declara, do que a palavra revela, para que a gente possa compreender o Pai. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato ele mesmo pode entendê-los. Então, a gente não agir através do Espírito, a gente não pode receber os dons e não podemos entendê-los. Às vezes vai ter alguém orando aqui e através do dom de línguas, da interpretação de línguas, quem tem o Espírito, quem carrega o Espírito de Deus, automaticamente as pessoas dizem que há uma concordância, né? Quando no ambiente de culto, no ambiente de igreja, quando alguém está revelando algo, quando alguém está dizendo algo em línguas e tal, e há um intérprete ali, uma ou mais pessoas talvez possam até entender porque recebe esse dom. Por quê? Porque já pegou o Espírito dela e uniu com o Espírito Santo de Deus, através da palavra, através do entendimento, do conhecimento. Então a gente às vezes fala assim, alguém vai orar para mim, eu vou receber o Espírito Santo. Não, quer dizer uma coisa para você, sim, você aceitou Jesus, você crê que Ele é o Salvador da sua vida, entregou sua vida para Ele, o Espírito Santo automaticamente está em você. Você precisa aprender a lidar com essa situação, através da busca. Só que tem pessoas que é dom, é diferente. O dom a gente alcança através de entender, através de conhecimento. Porque Deus Ele não vai dar algo para você e você não sabe agir com aquilo. Então, se eu pegar uma criança, dar um carro na mão dela e falar, vai embora para casa, leva sua mãe, leva sua família embora, para ficar aqui. Uma criança, ela não sabe como funciona aquilo. Ou até como ela não sabe nem onde é embreagem, não é freio, toma aqui. Só que ele quer dirigir, só que ele não quer entender quem é Deus, por que daquele dom, como age aquele dom, como faz aquilo. A Bíblia diz que tudo que é bom, que é perfeito, vem do céu. O dom é bom, vem do céu. Então a gente precisa entender de onde ele vem, por que ele vem, por que ele vem e para que ele vem, qual é a finalidade que ele vem. Porque senão a gente recebe o dom, é igual os talentos que foi falado muito pela missionária do presbítero. Ela falou, olha, Deus dá 10 talentos, você entende, você faz isso, é a palavra dos talentos. Se você pegar algo valioso no salão, e souber como lidar com aquilo, irmão, você melhor você tem que ter pedido. Porque daí você fica o quê? Fica triste, porque você quer começar a lidar com aquilo, você se decepciona, porque você achava que você, do jeito que era a vida outra pessoa não era a sua, era para ser do jeito que era a vida outra pessoa, aquele dom, agir da mesma forma na sua vida. Um dom de cura dos apóstolos que passaram na porta lá do templo, e um mendigo pedindo a fácil, não tem ordem nada, mas o que eu tenho te dou, levante o nome de Jesus. Glória. Você acha que isso é para mim, para você? É, só que eu preciso entender o porquê que Deus fazia isso. Deus nunca vai nos dar algo para que a gente cresça, para que a gente apareça, para que a gente faça, não sei não. Mas quando a gente tem a palavra, a gente tem maturidade, a gente tem uma fé madura. Então quando a gente recebe isso, a gente faz e entende que era Deus que queria fazer. Como diz a Escritura Sagrada, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lidar com os seres? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Foi o que eu já disse aqui hoje. A gente não pode criar na mente de Deus, mas nós pensamos como Cristo pensa. Por que nós pensamos como Cristo pensa? Já parou para pensar nisso? Porque a palavra revelada de tudo que Cristo fez, de tudo que Cristo falou,
na beira do poço, uma mulher. Ela perguntou assim: olha, o povo está adorando Deus lá, Deus aqui, é naquele monte, é esse? Jesus falou assim: ó, não é nem lá, não é nem aqui, não é naquele monte, não. É espírito e em verdade. Desde que é chegada a hora, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele diz assim: eis que a hora já chegou. Então, a mais profunda intimidade com Deus não é quando eu estou em determinado lugar. Sim, a gente tem lugares que, por exemplo, eu vou no monte. Não quer dizer que eu está, antigamente a pessoa dizia assim: eu ir no monte bem alto, estou mais perto de Deus. Não. Não é porque eu estou mais perto de Deus, é porque eu me separei para adorar o Senhor em espírito e verdade. Mas isso também não submete a dizer que lá no monte Deus age em espírito e verdade, e na minha casa abandonou o não. Ele age, porque se é espírito, não se trata de lugar geográfico e nem de tato ou fato paladar, se trata de espírito, é de entrega. É de conectar o seu espírito com ele, entender o que ele está falando e ele entender o que você está falando. A Bíblia fala que ora em línguas, né? Não fala aos homens, mas fala a Deus. Quantas vezes Deus não fala em línguas? Não estou entendendo nada, você fala, bom, deixa irmão, você não está entendendo nada, então fala para você. Está falando com Deus. E quando ele fala com Deus, Deus entende. E Deus em espírito revela ele, de alguma forma. Às vezes, eu já tive experiência de ouvir, né? O meu espírito me parecia que era alguém falando na minha espírito. Eu já tive experiência de estar orando uma vez no meu quarto, pela vida do meu irmão, que glória a Deus já veio 2 vezes na igreja, há uns 3 anos atrás. Eu senti o coração dele na minha mão, no quarto. Eu saí do quarto e falei: misericórdia, eu fiquei doido. Vai, misericórdia, eu fiquei assustado aqui. Eu estava orando na cama, de joelho, depois da escola dominical no domingo. Eu vou orar para ele. Sabe quando vê aquele negócio lá, irmão, ele nada a ver o espírito te conduzir lá. Comecei a orar em línguas, tudo mais e tal. Eu falei: Senhor, eu não posso ir lá, mas está aqui, o Senhor desce, alguém lá e tal. Eu orando assim, eu falei que o Senhor acalma o coração dele. E eu senti o espírito falando assim para mim: olha, faz o seguinte, faz vocês. E eu com o olho fechado, como se eu visse uma mão pegando o coração dele, só batendo o coração dele, sabe? Eu senti um peso do coração dele no quarto da minha mão. Daí eu comecei a ficar nele. Nossa, a gente fica nesse caso. Eu nunca passei por experiência dela. E comecei a orar e chorar e tal. E depois, quando eu encontrei com ele, eu vou saber pedir um domingo, que foi um cara lá pregar. Ele começou a falar umas coisas estranhas. De repente ele veio, colocou a mão no meu peito e falou que Deus estava curando meu coração e que isso ele tinha problema na coluna. Se você perguntar para ele, ele vai testemunhar. Eu fui curado da minha coluna, que não abaixava, sabe? Um esforço durante a vida. E eu falei: que dia foi? Eu falei: que tal. Eu só fiz porque eu quero dizer na galeria do filho, para se ligar, e não falei nada. Então, Deus é perfeito, foi naquele tipo, naquela hora que Deus agiu. Então, esse é o caráter do nosso Deus, que a gente tenha fé naquilo que nós acreditamos que Ele é, que Ele pode fazer, e que a gente